CEO negra é expulsa de sua própria joalheria. A atitude que ela tomou surpreendeu a todos. O sol da manhã de terça-feira em Copacabana era gentil, coado por uma leve bruma matinal que prometia um dia quente. Para Mariana Almeida, de 40 anos, o ar salgado que soprava do mar trazia uma sensação de nostalgia e propósito. Ela desceu do carro de aplicativo a uma quadra de distância, de propósito. Queria chegar a pé, sentir o pulso da rua, ser apenas mais uma pessoa caminhando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Hoje, ela não era a CEO da Império de Joias, uma das maiores redes de joalherias de luxo do país. Era apenas Mariana. Vestia um simples vestido de linho na cor areia, sandálias de couro baixas e carregava uma bolsa de palha, um visual que evocava mais um passeio descompromissado pela orla do que uma visita de negócios. Em seu pulso, uma peça discreta, mas de imenso valor sentimental. Um bracelete de prata trançada, a primeira joia que desenhou e forjou com as próprias mãos, anos antes de seu império sequer ser um sonho. Antes de continuar a história, peço que se inscreva para não perder mais histórias incríveis como essa. Vamos continuar a história. A fachada da Império de Joias era imponente, com letras douradas e uma vitrine que exibia, com sobriedade e elegância, peças da sua mais nova coleção. Ao empurrar a pesada porta de vidro, o barulho da cidade foi substituído por um silêncio climatizado e um aroma exclusivo, uma mistura de verbena e âmbar que ela mesma havia aprovado. O interior era um santuário de luxo, mármore escuro no piso, balcões de vidro polido onde diamantes e esmeraldas cintilavam como estrelas capturadas e uma iluminação projetada para realçar cada faceta e cada quilate. Do outro lado do salão, Clara Mendes, a gerente, observava tudo com olhos de águia. Com seu tailleur impecavelmente cortado, coque apertado e um sorriso ensaiado que não alcançava os olhos, Clara era a personificação da elite que acreditava defender. Ela via a loja não como um negócio, mas como seu feudo, um clube exclusivo onde a aparência era o primeiro e mais importante critério de admissão. Quando seus olhos pousaram em Mariana, seu rosto se contraiu em uma máscara de desdém sutil. Ela viu o vestido simples, as sandálias gastas, a bolsa de palha. Não viu uma cliente em potencial. Viu uma ameaça à sofisticação que ela tanto se esforçava para manter. Uma mulher negra, vestida daquela forma, naquele ambiente, só poderia significar uma coisa para ela: problema. Mariana, alheia à tempestade que se formava no olhar da gerente, caminhou lentamente, apreciando seu próprio trabalho. Parou em frente a um mostruário, inclinando-se para observar um colar de turmalinas Paraíba, uma de suas criações favoritas. Sentiu um arrepio na nuca, a inconfundível sensação de estar sendo vigiada. Não era a observação atenta de um vendedor pronto para ajudar, mas um olhar pesado, julgador. Ela viu, pelo reflexo do vidro, Clara cochichar algo com um segurança e depois com uma vendedora mais jovem que lançou um olhar nervoso em sua direção. Um suspiro cansado quase escapou de seus lábios. Tantos anos, tanto sucesso, e ainda assim, certas batalhas insistiam em se repetir. Uma onda de decepção a atingiu, mas foi rapidamente substituída por uma fria resolução. Ela não iria recuar, ela iria ver até onde aquilo iria. Com uma postura deliberadamente calma, continuou sua inspeção. Foi então que Clara decidiu intervir. Ela atravessou o salão com passos firmes, o som de seus saltos ecoando no mármore como sentenças de um juiz. Parou ao lado de Mariana, mas não olhou para ela diretamente. Em vez disso, olhou para o colar no mostruário, como se a mera presença de Mariana o estivesse contaminando. Pois não? Disse Clara, a voz carregada de uma falsa polidez que mal escondia o desprezo. A senhora deseja alguma coisa? Ou talvez tenha se perdido? A entrada de serviço fica nos fundos. A pergunta pairou no ar, carregada de preconceito, dando início ao confronto que mudaria para sempre o destino daquela loja. Com certeza. Aqui está a continuação, focada no segundo capítulo da história. O veneno na voz de Clara Mendes era tão tangível quanto o brilho das joias ao redor. Mariana, no entanto, absorveu o insulto sem vacilar. Ela ergueu o olhar lentamente, encontrando os olhos frios da gerente. Não havia raiva em seu rosto, mas uma calma profunda e cortante que pareceu desarmar Clara por um milésimo de segundo. A resposta de Mariana foi suave, porém firme, cada palavra dita com uma clareza que preenchia o silêncio tenso. Eu não me perdi.
Estou apenas olhando. Obrigada. A simplicidade da resposta, desprovida da reação raivosa ou subserviente que Clara esperava, agiu como um estopim para a arrogância da gerente. Aquela mulher não estava se encolhendo. Não estava pedindo desculpas por sua mera existência naquele espaço sagrado. Para Clara, era um ato de desafio. Ela cruzou os braços, o sorriso de falsa polidez se transformando em um esgar de desprezo aberto. Olhando o que, exatamente? Ela sibilou, sua voz agora mais alta, atraindo a atenção de um casal elegante que examinava um anel de noivado e das duas vendedoras mais jovens, que pararam o que estavam fazendo, os rostos pálidos. Com todo o respeito, senhora, acho que nossas peças estão um pouco fora da sua realidade. Não queremos que perca seu tempo, nem o nosso. O insulto agora era direto, uma barreira social erguida com palavras. Mariana manteve o contato visual, seu silêncio tornando-se uma arma poderosa. Foi então que o olhar de Clara desceu para o pulso de Mariana, fixando-se no bracelete de prata. Um riso curto e debochado escapou de seus lábios. Ah, entendi, disse ela, apontando com o queixo. Veio procurar algo que combine com sua bijuteria? Sinto informar, mas aqui só trabalhamos com metais nobres. Ouro, platina, coisas de valor real. Com certeza não vai encontrar nada parecido com isso aqui. A humilhação era agora um espetáculo público. O casal de clientes desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Uma das vendedoras, Beatriz, deu um passo instintivo para trás, a mão cobrindo a boca em choque. A outra, Ana, parecia paralisada, os olhos arregalados de incredulidade. O segurança, Lucas, um homem alto e de ombros largos, trocou o peso de um pé para o outro perto da porta. Seu rosto uma máscara de conflito profissional e decência pessoal. Para Mariana, a zombaria sobre o bracelete foi a ofensa mais profunda. Aquela peça não era prata, era a materialização de seu começo, forjada no fogo de seus sonhos, um talismã que a lembrava da humildade e da paixão que construíram tudo aquilo. Clara, em sua ignorância soberba, estava cuspindo na própria alma do império de joias. A CEO sentiu uma fúria gelada subir por sua espinha, mas a conteve com a disciplina de anos liderando uma empresa multibilionária. Ela não daria a Clara a satisfação de uma briga, ela daria uma lição. Percebendo que suas palavras não conseguiam quebrar a postura inabalável de Mariana, Clara decidiu que era a hora da cartada final. Sua mente, envenenada pelo preconceito, fabricou a única conclusão que lhe parecia lógica. Se a mulher não estava ali para comprar e não se deixava intimidar, só podia ter más intenções. Ela se virou para o segurança, a voz soando como um decreto. "Lucas!" chamou ela imperiosa. "Esta mulher está agindo de forma suspeita desde que entrou. Recuso-me a permitir que o nome da Império de Joias seja colocado em risco." Ela se virou novamente para Mariana, o triunfo cruel brilhando em seus olhos. "Serei forçada a tomar medidas para garantir a segurança da loja." E então, ela proferiu a ordem que selaria seu destino, a palavra final em sua demonstração de poder. "Lucas, reviste a bolsa dela. Agora." A ordem de Clara ecoou no silêncio sepulcral da loja. Agora. Por um instante ninguém se moveu. O segurança, Lucas, parecia enraizado no chão, o rosto tenso em uma batalha visível entre o dever profissional e a própria consciência. Seus olhos encontraram os de Mariana, e neles havia um pedido mudo de desculpas. Clara, impaciente, fuzilou-o com o olhar. "Eu dei uma ordem, Lucas. Ou quer se juntar a ela no olho da rua?" A ameaça, baixa e cruel, foi o suficiente para quebrar sua inércia. Com passos pesados e relutantes, ele se aproximou. "Senhora, eu sinto muito", murmurou ele, a voz grave e embargada. "São as regras." Mariana, no entanto, ofereceu-lhe um aceno quase imperceptível, um gesto de compreensão que parecia absolvê-lo daquela ordem humilhante. Com uma serenidade que contrastava violentamente com a feiura da situação, ela mesma pegou sua bolsa de palha e a colocou suavemente sobre o balcão de vidro, o som abafado ressoando como uma martelada no silêncio. "Fique à vontade", disse ela, a voz perfeitamente nivelada. "Por favor, faça o seu trabalho." Aquele ato de cooperação digna era mais desconcertante do que qualquer protesto. Sob o olhar triunfante de Clara, Lucas abriu a bolsa. Sua expressão era de puro desconforto enquanto remexia o conteúdo. Tirou uma carteira de couro simples, um livro de bolso com a capa gasta, um pequeno frasco de protetor solar
e um molho de chaves. Nada mais. Não havia joias escondidas, nem ferramentas, nem qualquer indício de má intenção. Era o conteúdo da bolsa de uma mulher comum, em um dia comum. Ele fechou a bolsa e se virou para Clara. O alívio e a vergonha misturados em seu rosto. Não há nada, senhora, absolutamente nada. Clara franziu o senho, a vitória escorrendo de seu rosto e dando lugar a uma irritada confusão. Ela esperava lágrimas, um escândalo, uma confissão. A calma de Mariana a estava enlouquecendo. Ora, ela deve ter escondido em outro lugar, começou a gerente já procurando outra acusação. Mas ela não teve tempo de terminar. Mariana estendeu a mão e pegou sua bolsa de volta. Com a mesma calma deliberada, enfiou a mão dentro e tirou seu smartphone. Por um momento, Clara presumiu que ela ligaria para a polícia, uma complicação que ela se sentia perfeitamente capaz de manejar com suas conexões e seu status. Mas o que Mariana fez foi muito pior. Ela desbloqueou a tela e discou um número de sua lista de contatos. O primeiro alô do outro lado da linha foi ouvido por todos na loja silenciosa. Carlos, bom dia. É Mariana, disse ela, sua voz de negócios assumindo o controle. Nítida, precisa, inquestionavelmente no comando. O casal de clientes se entreolhou, a curiosidade superando o desconforto. Clara sentiu um calafrio inexplicável percorrer sua espinha. Está tudo bem por aqui. Preciso que você convoque uma reunião de emergência com o conselho, por favor. Coloque o Dr. Alencar e a Sra. Vasconcelos na linha para mim, em viva voz. É um assunto urgente de governança corporativa. Os nomes: Alencar, o ríspido presidente do conselho, Vasconcelos, a maior acionista individual depois da própria fundadora, fizeram o sangue de Clara gelar. Eram figuras lendárias dentro da empresa, nomes que ela só ouvia em comunicados oficiais. Um zumbido começou em seus ouvidos. O que estava acontecendo? Mariana então ergueu os olhos do telefone e os fixou diretamente em Clara, uma intensidade fria e penetrante em seu olhar. Sim, Carlos, eu explico o motivo da urgência, continuou ela ao telefone sem piscar. Estou fazendo uma visita surpresa à nossa unidade de Copacabana e acabo de ser publicamente humilhada e acusada de roubo pela gerente da loja. Houve uma pausa dramática. A cor sumiu completamente do rosto de Clara. Seus lábios se entreabriram em choque mudo. Mariana concluiu, a voz ressoando com o peso de um império. Sim, sou eu. Mariana. Mariana Almeida. Se o silêncio anterior era pesado, o que se seguiu à revelação do nome Mariana Almeida era denso e sufocante. Era como se o próprio ar na loja tivesse se solidificado, prendendo a todos no exato momento em que a realidade se estilhaçou. O nome pairava, não como uma apresentação, mas como um veredito. Para Clara Mendes, foi como se o piso de mármore polido se abrisse sob seus pés. A arrogância, a postura ereta, o sorriso de escárnio, tudo desmoronou em um instante. Seu rosto, antes corado pela raiva e pelo poder, adquiriu uma palidez serosa, e seus olhos, antes frios e julgadores, agora estavam arregalados em puro pânico e incredulidade. Sua mente corria em desespero, tentando e falhando em processar a catástrofe que ela mesma havia provocado. A mulher que ela humilhou, a quem acusou de ser uma ladra por causa de um vestido simples e um bracelete de prata, era a dona de tudo, a fundadora, a lenda. O instinto de autopreservação, desesperado e tardio, finalmente entrou em ação. Clara deu um passo à frente, as mãos tremendo, estendidas em um gesto de súplica. Dona Mariana, eu peço perdão, gaguejou ela, a voz irreconhecível, despojada de toda a sua autoridade anterior. Foi um terrível, um lamentável mal-entendido. Se eu soubesse quem a senhora era, eu jamais... Mariana ergueu uma mão, um gesto simples que silenciou Clara instantaneamente. Seus olhos não continham fúria, mas uma decepção fria e impenetrável que era, de alguma forma, muito pior. O problema, Clara, é exatamente esse, disse Mariana, a voz calma, mas cortante como um diamante. Você não deveria ter que saber quem eu sou para me tratar com dignidade. A questão nunca foi a minha identidade, mas o seu julgamento. E você julgou. Ela fez uma pausa, ainda com o telefone no ouvido, garantindo que sua liderança estivesse testemunhando cada palavra. Você não cometeu um mal-entendido. Você cometeu um ato de preconceito. Você presumiu que, por causa da minha roupa e da cor da minha pele, eu não pertencia a este lugar. O lugar que eu construí.
Dirigindo-se novamente ao telefone, sua voz recuperou o tom de CEO. Dr. Alencar, Sra. Vasconcelos, o que vocês acabam de testemunhar é uma falha grave na cultura que nos esforçamos para criar, uma cultura de inclusão e respeito, e falhas como essa devem ser corrigidas de forma decisiva. Ela ouviu por um momento a resposta de seus conselheiros e então assentiu. Seu olhar voltou para a figura patética de Clara. E sei, através de relatórios do RH que chegaram à minha mesa na semana passada, que este não é um incidente isolado. Recebemos queixas sobre sua forma de tratar tanto clientes quanto funcionários que não se encaixavam em seus padrões. Eu vim aqui hoje para ver com meus próprios olhos, e você superou minhas piores expectativas. Cada palavra era um prego no caixão da carreira de Clara. A esperança se esvaiu de seu rosto, substituída pela dura e fria realidade de suas ações. Mariana Almeida não estava ali apenas como uma cliente ofendida. Ela estava ali como uma executiva realizando uma auditoria final e implacável. O Império de Joias foi fundado sobre o princípio de que a beleza e o valor vêm em todas as formas, cores e origens. É uma pena que você, como nossa representante, nunca tenha entendido isso. Mariana então deu o golpe de misericórdia, suas palavras finais selando o assunto com uma finalidade terrível. Clara Mendes, considere seu contrato de trabalho com esta empresa encerrado. Imediatamente. Por favor, entregue suas chaves e seu crachá ao segurança e retire-se. A ordem final de Mariana pairou no ar irrevogável. Clara Mendes ficou paralisada por um momento, o rosto uma máscara de devastação completa. A realidade de sua ruína profissional, autoimposta e executada em menos de 10 minutos, era avassaladora. Sem uma palavra, ela se virou mecanicamente, removeu o crachá do seu tailleur e o colocou sobre o balcão com uma mão trêmula. Em seguida, buscou as chaves na bolsa. O tilintar metálico foi o único som no ambiente. Um barulho frágil que marcou o fim de seu reinado. Entregou tudo a Lucas, o segurança, sem conseguir encará-lo. Então, com os ombros curvados e o olhar fixo no chão, a mulher que minutos antes se portava como a rainha daquele castelo saiu como uma pária, desaparecendo na luz forte da calçada de Copacabana. Com a saída de Clara, a tensão na loja se transformou. O casal de clientes que testemunhara todo o drama em silêncio trocou um olhar e se retirou discretamente, deixando Mariana a sós com os 3 funcionários restantes. Lucas, Beatriz e Ana permaneceram imóveis, o ar carregado de incerteza sobre o que viria a seguir. Eles eram as últimas peças no tabuleiro e a rainha acabara de fazer seu movimento decisivo. Mariana concluiu sua chamada com o conselho. Obrigada, senhores. Manterei vocês informados. A filial de Copacabana está sob controle. Ela guardou o celular e seu olhar, agora desprovido da frieza de antes e preenchido com uma avaliação serena, pousou primeiro em Lucas. Ele se enrijeceu esperando uma reprimenda. Lucas, começou Mariana, a voz suave, eu o coloquei numa posição impossível e quero que saiba que eu vi a sua hesitação. Vi o seu desconforto. Você cumpriu uma ordem direta, mas não havia prazer em suas ações. Havia decência. Obrigada por isso. As palavras o atingiram com a força de um elogio inesperado. Ele relaxou visivelmente. Um aceno de cabeça, sua única resposta, mas seus olhos transmitiam uma gratidão e um respeito profundos. Em seguida, Mariana se virou para as 2 vendedoras que pareciam encolhidas perto de um mostruário. Beatriz, Ana, por favor, aproximem-se. As 2 vieram, hesitantes. Durante todo o tempo, continuou Mariana, eu observei vocês. Vi o choque, a vergonha e a impotência em seus rostos. Vocês não foram coniventes com o que aconteceu aqui. O silêncio de vocês não foi de aprovação, mas de medo. E isso eu entendo. Ela olhou para Beatriz, a funcionária que recuara com a mão na boca. Uma loja como esta precisa de uma liderança que enxergue o valor nas pessoas, não apenas nas pedras. Uma liderança com empatia. Beatriz, a partir de hoje, você é a gerente interina desta loja. Beatriz piscou atônita, como se as palavras não fizessem sentido. Eu? Mas, dona Mariana, eu sou apenas... Você é uma pessoa que demonstrou ter integridade, mesmo sem dizer uma palavra, interrompeu Mariana gentilmente. E você, disse ela virando-se para Ana, que ficou paralisada, mas cujos olhos gritavam contra a injustiça, será a assistente de gerência. Vocês 2 aprenderão juntas,
e terão todo o apoio da matriz. A surpresa deu lugar a um brilho de determinação nos olhos das duas jovens. Mariana olhou ao redor da loja suntuosa, agora sob nova direção. Seu primeiro trabalho não é vender joias. É garantir que cada pessoa que atravesse esta porta, não importa como se vista, de onde venha ou qual a cor de sua pele, se sinta bem-vinda e respeitada. O verdadeiro valor do Império de Joias está nisso. Ela lhes deu um sorriso genuíno, o primeiro daquele dia. A loja está em suas mãos, tenho certeza de que farão um trabalho excelente. Naquele momento, a crise havia se transformado em oportunidade e as sementes de uma nova cultura, mais justa e verdadeira, começavam a brotar no coração de Copacabana. Antes mesmo que Mariana deixasse a loja em Copacabana, o mundo exterior já começava a borbulhar. O casal de clientes que havia testemunhado o confronto não apenas se retirou discretamente. O homem, um jovem advogado chocado com a cena, havia gravado os últimos e mais dramáticos minutos do ocorrido em seu celular. O vídeo, tremido, mas terrivelmente claro, capturava a ordem de revista, a calma digna de Mariana, a revelação de sua identidade e a demissão sumária de Clara. Em menos de uma hora, o clipe estava no Twitter. Em 2, era viral. A hashtag humilhação no Império explodiu, seguida por Pesco, eu sou Mariana Almeida. A nação assistiu, indignada e fascinada, à história da CEO, que, vestida de forma simples, expôs o preconceito que se escondia sob uma fachada de luxo. A reação foi uma avalanche. Houve fúria contra a atitude de Clara, mas, acima de tudo, houve uma onda avassaladora de apoio e admiração por Mariana. Sua força tranquila, sua recusa em se deixar abater e sua justiça rápida e decisiva ressoaram em milhões de pessoas que, de alguma forma, já haviam se sentido julgadas ou diminuídas. A Império de Joias, em vez de enfrentar uma crise de imagem, viu-se no centro de uma conversa nacional sobre respeito, racismo e o verdadeiro significado de valor. A equipe de relações públicas de Mariana entrou em modo de crise, mas a CEO os interrompeu. Isto não é uma crise, declarou ela em uma reunião de emergência naquela mesma tarde. É uma oportunidade. Não vamos nos esconder atrás de uma nota de imprensa. Vamos liderar a conversa. E assim ela convocou uma coletiva de imprensa para a manhã seguinte. Diante de um mar de câmeras e microfones, Mariana subiu ao pódio. Ela não usava um tailleur de poder, mas um elegante vestido que valorizava sua figura, e em seu pulso, para que todos vissem, estava o mesmo bracelete de prata trançada. Ela não começou com jargões corporativos, mas com uma história pessoal. Contou com serenidade o que sentiu ao ser julgada antes mesmo de dizer uma palavra. O que aconteceu ontem não foi um ataque a uma CEO, disse ela, a voz firme. Foi um reflexo de um mal que ainda assombra nossa sociedade. Um preconceito que ensina que o valor de uma pessoa pode ser medido por sua roupa, seu endereço ou a cor da sua pele. No Império de Joias, acreditamos que o valor é inerente, está na integridade, na dignidade e no caráter. Ela, então, transformou o momento em ação. Anunciou a criação de um novo programa de treinamento obrigatório sobre diversidade, equidade e inclusão para todos os mais de 2.000 funcionários da empresa, do Conselho Administrativo ao pessoal de limpeza. Anunciou também a criação da Fundação Império, uma iniciativa para financiar e dar mentoria a empreendedores de minorias no ramo de design e negócios. O incidente de ontem não será uma mancha em nossa história, concluiu Mariana. Será o nosso marco zero, um lembrete de que devemos ser melhores todos os dias, um lembrete de que o brilho mais precioso não é o do diamante, mas o do respeito humano. A história da humilhação na joalheria tornou-se uma lenda corporativa, um estudo de caso sobre como a coragem e a integridade podem transformar um ato de ódio em uma poderosa força para o bem. A filial de Copacabana, sob a liderança de Beatriz e Ana, floresceu, tornando-se o modelo de loja mais acolhedor e lucrativo da rede. E Mariana Almeida, a mulher por trás do Império, solidificou seu legado não apenas como uma das maiores empresárias do Brasil, mas como um símbolo de que a verdadeira autoridade não vem do poder que se exerce sobre os outros, mas da dignidade que se recusa a entregar.